um grupo de empreendedores capixabas que se uniram por um mesmo objetivo: promover o estado como destino turístico para todo o Brasil. Esse é o Visite Espírito Santo e hoje a gente está aqui com o Gustavo André, que é o diretor, para falar um pouco sobre como que funciona esse projeto e quais ações que estão em andamento. Fica com a gente! ES Brasil. Destinos ES. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Destinos ES, onde a cada edição a gente traz um convidado para discutir aí o futuro do turismo aqui no Espírito Santo, o que está acontecendo de legal por aqui. E hoje o nosso convidado é o Gustavo André. Ele é o diretor do Visite Espírito Santo. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Ludmila. E antes das perguntas, vamos aos nossos patrocinadores. Esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, crescemos juntos. E Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios e negócios transformam realidades. E, Gustavo, para começar o nosso bate-papo, né? Você é diretor do Visite Espírito Santo. Fala para a gente um pouco sobre o que é essa entidade, né? E como que funciona o trabalho de vocês, como tudo começou. Legal, obrigado, Ludmila, pela oportunidade. O Visite Espírito Santo começa da união de 4 empresários. Esses empresários começam a olhar para o mercado nacional. Começamos a entender que para atuar no mercado de pacotes de viagens, para atuar numa cadeia produtiva que tem operadoras de turismo, agências de viagens e que esses interlocutores estão fora do Espírito Santo, a gente precisa ir lá, precisa ir até eles lá no destino deles. E muitas das vezes essa relação é uma relação comercial entre a agência que é privada, a operadora que é privada e o fornecedor, que é o hotel que é privado, que é o receptivo que é privado. Então a gente tem que ir aonde nosso cliente está. Então esses 4 empresários se juntaram para poder ir em conjunto nesses clientes fora do Espírito Santo e começar a fomentar, começar a fazer ações de promoção, que chama, de relacionamento com o cliente. Então fomos fazer jantares reunindo esses clientes, fomos fazer almoço, fomos fazer café da manhã, e aí fomos evoluindo numa questão de treinamento e capacitação para que eles pudessem divulgar mais o Espírito Santo. Vimos que existia a necessidade mesmo de nos organizar como uma entidade, para que a gente também tivesse uma organização institucional, levasse o nome institucional. Porque por mais que eu possa falar de um hotel na cidade, não adianta eu falar só desse hotel. Ele não quer saber, o cliente que está lá fora, ele não quer saber só desse hotel, exceto quando é resort. Resort, a pessoa compra aquele resort, o que tem dentro daquele resort, se ele é um incluso ou não, o que tem de atração para crianças. Não sendo isso, eu preciso falar do entorno, eu preciso falar do que a cidade tem. Então, na hora que eu falo da cidade, eu falo de forma institucional. Daí tivemos a ideia de criar a entidade a Visite Espírito Santo, que é uma entidade sem fins lucrativos, criada há mais de 11 anos, que vem realizando aí todos os anos ações e projetos de promoção e divulgação do turismo de lazer do Espírito Santo fora do Espírito Santo. Então, talvez muitos dos nossos ouvintes vão falar, mas nunca ouvi falar do Visite Espírito Santo. Certamente é porque as ações e os projetos são realizados fora do Espírito Santo. Então, a gente olha para o mercado nacional, analisa o mercado nacional
para a gente poder decidir qual é a estratégia de atuação, qual região, qual estado, qual município a gente vai atuar fora do Espírito Santo. Para atrair esses visitantes de todo o Brasil, né? E essas empresas com que vocês negociam, né? Que vocês trazem para cá para conhecer, são empresas que trabalham com a venda de pacotes turísticos aqui dentro do estado, né? Isso. Esse é o primeiro critério. Ela tem que ter pacotes de viagens que ofereçam o Espírito Santo, que ofereçam os principais destinos, que tenham fornecedores do Espírito Santo ali, que tenham empresas do Espírito Santo vinculadas naquele pacote de viagem. Então, hotéis vinculados no pacote de viagem, agências de receptivos vinculados no pacote de viagem, para que ele possa fomentar o turista para vir para cá. Então, a gente vai lá ajudar ele a vender o turismo do Espírito Santo. Isso porque a gente enxerga também que a cadeia produtiva da agência e da operadora é a cadeia produtiva que dá a tendência no Brasil do turismo. Então, quando você estuda os destinos, quando você olha os destinos, como que foi o crescimento daqueles destinos, todos eles tiveram sua base vinculada à cadeia das operadoras das agências. Então, a gente tem operadoras que a gente diz assim que elas são tendências de moda. Então, se uma operadora começa a falar assim, vá para o Espírito Santo, vai para o Espírito Santo, vai para o Espírito Santo, mesmo quem não compra pacotes de viagens, que compra individual, que a gente chama autoguiado, aquele que compra passagem aérea separada no próprio site da companhia, compra hotel separado no próprio site de vendas de hotéis, mesmo esse segue o que as operadoras costumam divulgar, tendenciar. Então, a gente tem por prioridade e por estratégia atuar nesse mercado. Entendi. E você é gestor do Capixaba Receptivo, né? O que configura assim, o turismo receptivo e como que funciona essa modalidade aqui no Espírito Santo? É curioso, falar até nem só no Espírito Santo, mas como no Brasil inteiro. É uma modalidade que é difícil de entendimento, porque infelizmente ela foi retirada da legislação. A Lei Geral do Turismo foi criada, contendo as atividades do turismo de receptivo, está lá a atividade de acolhimento ao turista, está lá a atividade de recebimento do turista. Depois dos desdobramentos da Lei Geral do Turismo, que aí cada segmento for criar o seu, quando foi criar as agências de viagens, retirou-se essas atividades. Então acabou não contemplando. E aí houve uma certa, como que eu posso dizer, um distúrbio em entender o que é o turismo receptivo. A gente se conflita com agências de viagens emissivas. Então, agência de viagem emissiva é aquela que está na sua origem e vende o pacote para você, Ludmila, aqui em Vitória, por exemplo. Quando você vai para o seu destino, que lá na sua cidade de visita tem alguém no aeroporto te recebendo com uma placa, carinhosamente, te dando um abraço de chegada, te levando com segurança para o hotel, te dando suporte na cidade o tempo inteiro, onde que você converse com alguém, um guia te levando para os passeios, te mostrando o que tem de beleza na cidade, te orientando onde tem os bons hotéis, os bons restaurantes, onde tem uma farmácia, te levando para um hospital, se necessário, te dando um socorro médico. Tudo isso é uma atividade do turismo receptivo. Ela cuida da hora que você pisa no destino até a hora que você vai embora, até a hora na hora que você pisa de volta dentro do avião. Isso é o que a Capixaba Turismo Receptivo faz há 19 anos no Espírito Santo. E aí, muitas das vezes, também as pessoas falam, nossa, mas tem 19 anos que você vive do turismo do Espírito Santo? Sim, existe turismo do Espírito Santo. É muito legal, vocês agora estão dando muita visibilidade para o turismo, diversas entidades colocaram o turismo como prioridade, mas o turismo do Espírito Santo existe há um tempão e a gente vive dele. Então a gente recebe turistas de lazer todos os anos, a empresa está aberta todos os anos, a empresa tem passeio todos os dias do ano, a empresa tem atendimento 24 horas, então todos os dias do ano. Se o aeroporto está aberto, a gente está lá para receber o turista, para dar as boas-vindas dele, ou para levar aquele turista que conheceu o estado
de fora e está retornando. A gente tem alguns produtos específicos, como o ônibus de turismo na cidade de Vitória, aquele vermelho, tradicional vermelho, que vem muito da origem do ônibus londrino, né, que também tem algumas cidades do Brasil, como Gramado e tal. A gente tem esse ônibus, é muito legal, ele na cidade de Vitória. E quando nós implantamos, foi até curioso, né, assim, quando a gente implantou, a gente recebeu muita mensagem legal do capixaba, de nossa, que bom, o turismo está começando. Aí a gente faz, gente, não está começando, né? Sempre estivemos aqui. Inclusive, a própria implantação do ônibus, ela foi viável porque existia o turismo. Existia o turista, existia essa demanda. Opa, então vamos implantar. Então a gente tem alguns passeios exclusivos como o ônibus, a gente tem alguns passeios exclusivos como o avistamento de baleia, a gente tem lanchas, embarcações próprias, barco temático de pirata. Então a empresa tem algumas dessas particularidades para oferecer ao turista. Eu sei que o morador muitas das vezes desconhece, mas isso existe, tem do Espírito Santo para ser oferecido e a gente atende turista todos os dias do ano. E, Gustavo, você comentou, né, que é isso, o Espírito Santo trabalha com turismo há anos, né? E no momento, assim, né, a gente já sabe quais são as nossas forças, quais os nossos diferenciais. Na sua visão, quais os diferenciais do Espírito Santo que chamam a atenção para os turistas de outros estados do Brasil? Essa é uma pergunta muito legal, Ludmila, que é assim, o Espírito Santo hoje, ele tem a oportunidade única de oferecer um turismo organizado, um turismo onde que o turista consegue vivenciar tudo que tem de oportunidade, sabe? Diferente do que alguns destinos já estão mais maduros no Brasil, são destinos mais consolidados, são destinos, inclusive, que recebem multidões de turistas. Esses lugares já têm, inclusive, em alguns momentos, uma degradação. Que o Espírito Santo, por ele ter ficado fora desse volume de turista, ele se preservou. Então, acho que o destaque que a gente gosta de dar quando a gente fala do Espírito Santo lá fora é a oportunidade do turista vir vivenciar a cidade em todas as suas oportunidades. O turista gosta da cidade de Vitória quando ele vê. Uma cidade organizada, ele gosta do estado, um estado seguro. Por mais que nós, moradores, temos esse sentimento, não é nem sentimento, né? É a realidade de que a segurança ou insegurança vem aumentando, mas para o turista, comparado com diversos turistas da cidade de origem deles, a gente está anos-luz. Quando a gente fala que Vitória teve 70 dias sem homicídio, sim, diversos turistas brincam com isso. É igual a minha cidade tem 70 homicídios por minuto. Então, ele gosta de vivenciar isso. Ele gosta de caminhar no calçadão e andar com o celular na mão. Ele dá valor o que a gente não dá mais valor, sabe? Essa é uma diferença impressionante do que, assim, eu daria de destaque para o Espírito Santo. É o nosso dia a dia. O dia a dia que o turista tem vontade de vivenciar ainda, e que na cidade dele ele não consegue. Além disso, eu acho que a gente tem a oportunidade ímpar da nossa diversidade de turismo, sabe? Mostrar que a gente tem história, que a gente tem colonização, etnias diferentes, relevos diferentes, até mesmo nas partes de experiências de gastronomia diferenciada, né, como queca capixaba, essa variedade. Acho que o turista quer também estar num local que ele possa fazer muitas coisas. Diferente de alguns destinos, como ele é muito segmentado do tipo, eu sou sol e praia, e você chega lá e ele só tem opção de praia, o Espírito Santo tem oportunidade de muitas coisas. Então o turista gosta disso. Ele gosta de andar, circular e de conhecer hoje a região das montanhas, voltar, conhecer amanhã as praias, voltar, conhecer Vitória, ir no Buda e voltar, ter a experiência da muqueca. Então isso para ele é grandioso. Ele sai daqui com muita coisa vista. E aí quando você pergunta ele o que você mais gostou, ele tem uma lista. Ele não tem um ponto. Isso é curioso. Eu gostei só de visitar
o local tal, que você vai ver o principal local, o principal cartão postal daquela cidade. Não, a lista dele é grande. Não, eu gostei da Muqueca, gostei. Nossa, achei Pedra Azul lindo, nossa, achei Convento lindo, achei... Então, sabe, essa diversidade nossa é um diferencial. É interessante isso que você falou em questão da diversidade, em questão da pessoa que vem atrás de praia, por exemplo, né, que não é igual muitos destinos turísticos que a gente vê pelo Brasil afora, que às vezes é passar o dia inteiro na praia, depois à noite volta para casa e depois no dia seguinte volta para a praia de novo, né? Aqui a pessoa tem condição de viver a praia e também viver a cidade depois, né? A pouca distância, tudo muito pertinho. Isso é legal, é o que você falou, é essa oportunidade dele saber que tem essas coisas. Ele pode até fazer, ele pode até no pacote de 5 dias dele ir 2 dias para a praia, 3 dias para a praia. Mas o fato dele saber que ele pode fazer outras coisas, que ele não está preso e amarrado num lugar... daquilo, vão ter outras opções. Isso a gente ganha, e não é aqui, é importante a gente entender, que é o papel do Visite Espírito Santo. Isso é lá no poder de decisão dele, lá na cidade dele. Então, quando ele está lá na cidade dele, que ele olha e fala assim, nossa, eu posso ir para esse local aqui, que pelo que eu pesquisei é sol e praia, é muito bacana, mas é sol e praia. Nossa, eu posso ir para o Espírito Santo. Nossa, posso ficar na praia. Se eu quiser, eu posso visitar a Pedra Azul. Eu posso ir para Guarapari. Eu posso comer tanto peixe quanto polenta. Isso a gente ganha de vantagem na hora da compra de um pacote de viagens. E esse é o principal objetivo do Visite Espírito Santo. É fazer essa divulgação para que a pessoa que está fora do Espírito Santo olhe o Espírito Santo como uma oportunidade e decida a sua compra. Que aí a gente vai aumentar o fluxo de turista. E eu tenho certeza que na hora que ela pondera, ela... Opa... Gostei, acho que eu vou para o Espírito Santo. Porque, e quando a gente pensa também na viagem com a família, imagina, minha esposa gosta de praia, mas eu nem tanto. Então a gente pode ir num dia na praia com ela e no outro dia ela pode ir comigo na história. A gente tem muita terceira idade, né, que a gente chama de melhor idade hoje dentro do turismo, que é o senhor que gosta de ficar na praia tomando a cervejinha e a senhora que gosta de história, gosta de visitar as igrejas. Então, isso o Espírito Santo permite que a gente faça. E isso é algo que a gente tem que focar na divulgação e promoção para mostrar para as pessoas que a gente tem. E a gente já falou, então, das forças, né, das potências que a gente tem aqui. E, na sua visão, quais seriam, assim, os principais pontos de melhoria aqui do Estado? Olha, a gente precisa avançar um pouco na qualificação da estrutura. Quando eu digo na qualificação de estrutura, num pouco do... Não é nem do atendimento, sabe? Assim, dizer que, nossa, o capixaba é fechado, não é isso. Acho que ali, onde que o turista circula, ele tem um bom atendimento. A gente não encontra essas respostas nas pesquisas, tá? Quando você olha as pesquisas da Secretaria de Turismo e tudo, o turista se sente acolhido ali, se sente bem atendido. Mas eu acho que a gente precisa dar uma melhoria nas estruturas de atendimento. Quando você diz, por exemplo, assim, a pessoa olha para o sol e praia. Beleza, eu estou em Vitória. Qual é a principal praia que eu tenho? É a praia de Camburi. Ok, então preciso ter estrutura lá. E isso é muito bacana, que a gente vem melhorando nisso, sabe? A gente precisa dar uma continuidade nessas melhorias, mas a gente vem melhorando nessas oportunidades de ter os quiosques super estruturados para atendimento na areia. Isso acontece, a gente precisa fomentar mais. Assim, eu falo com alguns interlocutores, vou ficar muito feliz no dia que eu olhar para a Praia de Camburi, uma quarta-feira, e ver o quiosque 2 ali que ele tem estrutura de atendimento e o quiosque 4 que tem estrutura de atendimento, que eles estiverem cheios na areia. Aí é legal. Aí você vai sentir mesmo um bom impacto. Eu acho que a gente precisa de uma melhoria de um grande empreendimento. Acho que a gente falta um planejamento de captação de um grande empreendimento. Quando eu digo um grande empreendimento, é uma roda gigante, um grande aquário, um grande
parque de neve nas montanhas, sabe? Algo grandioso como a gente vê em algumas capitais já do Brasil. Entendi. Pensar assim nisso, no que pode se tornar assim um grande ponto de visitação para as pessoas, né? Que vai trazer uma experiência diferente. Isso, é o que a gente costuma dizer assim, um grande âncora. É aquele ali vai ser a grande fotografia nossa, é para onde que a gente vai carregar tudo, sabe? Hoje, quase todas as fotos de Balneário Camboriú é a roda gigante com a praia de Balneário que tem atrás, assim, você pode buscar a roda gigante com a praia. Então, esse grande atrativo falta na gente, sabe? Assim, e a gente tem oportunidade, mas eu acho que falta o plano. Outro ponto que a gente falta muito é um plano estratégico organizado das entidades. Eu acho que a gente está num ambiente fantástico esse ano e do ano passado para cá, que as entidades reorganizaram e olharam para o turismo e priorizaram, mas cada entidade ainda está fazendo o seu. Então, elas não estão conectadas. Elas não estão com um planejamento estratégico único. Então, fica um fomentando uma região onde que tem a sua estratégia, o seu planejamento interno, aquela região, aí o outro é a outra região, o outro é a outra região. A gente falta uma conectividade aí. E eu acho que é um processo de melhoria, tá, Ludmila? Acho que isso vai ser natural. Digamos assim, quando todo mundo começa meio, opa, para onde que eu vou, eu tenho que fazer e tal. Então, acho que o momento agora é a gente organizar, sentar as entidades. Está sendo feito um trabalho lá no Conselho Estadual do Turismo que eu espero que dali saia um planejamento estratégico único. Com metas, né? Metas, indicadores, um fundamento bom de números de turistas recebidos, números de pessoas trabalhando no turismo, números de ofertas que a gente tem, números da rede hoteleira, como é que está a nossa ocupação, cabe mais hotel, cabe um resort, não cabe? Então, esse planejamento com números e indicadores é o que eu sinto falta hoje. Ainda mais agora que a gente vê, né, a informação de que vão retornar aí os navios de cruzeiro, né, desembarcando aqui no estado. Então, talvez isso impulsione aí esse movimento de maior planejamento e estrutura, né? A gente espera. A gente espera e torce, porque assim, para ter um turismo consolidado como a gente quer, precisa ter um planejamento de médio e longo prazo. Nenhum destino turístico no Brasil conseguiu chegar no patamar de turismo consolidado com menos de 10 anos. Nenhum. A gente pode estudar Maceió, Paraíba vem se destacando recente, a gente pode estudar Jericoacoara, todos eles tiveram um planejamento estratégico organizado que foram seguindo e que é importante dizer assim, o planejamento estratégico ele se perpetua independente da política. E isso precisa ficar claro. O turismo ele precisa ser olhado com um olhar mais privado e menos político. Por quê? Porque o turista não tem fronteiras. Ele está hospedado em Vitória, mas ele almoça em Pedra Azul. Ele compra um artesanato em Guarapari. Ele come uma moqueca em Manguinhos. Então, isso traz com que a gente não se apegue à política. Isso só atrapalha no turismo. E, Gustavo, a gente falou então sobre essa necessidade de articulação, de união aí entre os setores públicos e privados para chegarem aí à conclusão do que precisa ser feito. E você pode adiantar para a gente algum projeto que está em andamento ou que vai acontecer futuramente, né? Por parte do Visite Espírito Santo, para fazer essa promoção, para continuar atraindo ainda mais empresas de fora para vender pacotes aqui, ainda mais visitantes se interessando pelo Espírito Santo como destino turístico? Claro. Como eu disse, o Visite Espírito Santo é uma entidade criada há mais de 11 anos. E aí a gente tem os projetos que a gente realiza. São basicamente 3 projetos de metodologia. A gente chama de Fan Tour.
Fantour é a palavra não brasileira, vamos dizer assim, mas ele é a visita técnica, tentando traduzir para um português, é trazer o agente de viagem, a operadora, aquela pessoa que vende pacotes de viagem, para vir aqui no Espírito Santo conhecer em loco. Então eu convido ele para sair da sua cidade de origem e vir aqui no Espírito Santo conhecer o que a gente tem. Essa ação é a ação mais eficaz que a gente tem, porque ele vivencia, ele tira foto, ele começa a entender, esse para o meu cliente serve, o meu outro cliente compra aquele lá, não vai comprar esse. Então ele sabe, assim, é uma venda, quando ele volta com vendas certeiras. Nós já fizemos alguns Fantours, esse ano inclusive, terminou um domingo, com agentes de viagens da origem de Goiânia. No início de agosto nós fizemos foi o maior que a gente fez nos últimos 4, 5 anos, que foi o Fantour que a gente fez com a maior operadora de turismo da América Latina hoje, a maior operadora do Brasil. Nós trouxemos todos os executivos de vendas desta operadora de todas as partes do Brasil. Então veio o representante do Acre. Foi muito legal e ele se apresentando e falou: pessoal, eu travessei um rio, corri de jacaré, pulei da onça para chegar aqui, mas vim conhecer o Espírito Santo. Foi muito legal a apresentação dele. Do Acre, do Nordeste, Sergipe veio representante, da Bahia, até do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Então a gente teve todos os representantes. E o que é destaque nisso, Ludmila, é que quando a gente traz o Brasil inteiro, a gente consegue mostrar para ele todas as oportunidades. E aí, curioso, o pessoal do Nordeste olhou e falou assim: nossa, as montanhas é linda, é o que meu público quer comprar. Quando a gente levou o pessoal do Rio Grande do Sul, ele falou: opa, Guarapari é fantástico. Quando o pessoal do Acre veio, ele veio e falou: nossa, Vitória é linda, cidade moderna, bonita, limpa, organizada, é o que o meu público quer. Então a gente acaba tendo essa estratégia para o Brasil inteiro. E aí a gente aumenta o fluxo. Porque quando a gente diz aumentar o fluxo, é a gente ter turista pousando todos os dias, o dia inteiro, e chegando e saindo, e chegando e saindo. Quando a gente vai conseguir isso? Quando a gente conseguir se organizar e ter todas as regiões cheias de turistas. Então a gente tem que ter a Vitória, Vila Velha cheia, a gente tem que ter Guarapari cheia, a gente tem que ter as montanhas cheias. O mesmo cliente que compra Guarapari compra as montanhas? Não. Não, quem gosta de praia, gosta de praia. Se eu vivo no sul, vivo numa cidade que a minha temperatura mais quente é 15 graus, eu não quero as montanhas. Mas a gente tem a oportunidade de ir lá e falar assim: vai para o Espírito Santo, a gente tem Guarapari, que é lindo. E a gente tem a oportunidade de ir lá em Brasília, Cuiabá, Acre, e falar: olha, isso aqui é uma cidade diferente, Vitória. E a gente tem a oportunidade de ir lá no Nordeste, pegar o Nordeste todo e falar: olha, vocês já foram para Gramado várias vezes, vocês já foram para Campos de Jordão várias vezes, vamos para as montanhas conhecer? Vamos. Então, quando a gente trouxe todos os representantes do Brasil, isso ficou muito mais visível para a diretoria do Visite Espírito Santo, e que a gente tem que atuar de forma estratégica, levando cada região que a gente tem, que a gente chama de produto, para quem compra. Senão a gente está só fazendo fumaça e não tendo resultado. E a gente já falou aqui, né? Desculpa te cortar, porque eu acabei esquecendo. Também temos o outro projeto, também executado pelo Visite, que a gente chama de Roadshow. Roadshow é quando a gente pega um pedacinho do Espírito Santo e vai até a cidade de origem deles. E na semana passada, duas semanas atrás, nós realizamos um roadshow em São Paulo, onde que nós fizemos nós fizemos uma imersão gastronômica capixaba. Então a gente convidou para um evento capixaba, onde que o café da manhã ou o café da tarde, aí a gente fez turmas de almoço e de jantar, eram todos os produtos do agroturismo. Então, tudo que ele degustou ali como café era do agroturismo. Queijo, socol, os patês, os antepassos, manteiga, nós levamos da região, tudo. Então, nós demos uma boas-vindas com produtos capixabas. Depois, nós fizemos uma capacitação com eles, por áudio, vídeo,
e no final servimos muqueca capixaba. Então nós levamos tudo daqui. Isso é curioso, isso é destaque, Ludmila. Nós levamos todos os ingredientes daqui. Todos os ingredientes da muqueca. Nós levamos um chefe da praia, um chefe de Manguinhos, para mostrar que muqueca capixaba está no litoral da praia. Então, assim, também mostramos essa diversidade. Então, ele era recebido com boas-vindas da região das montanhas e finalizava com o almoço ou jantar com o litoral. Isso aí. E o esforço da gente levar desde a panela de barro, levamos a banana, levamos todos os ingredientes daqui, é valorizado muito por eles do lado de lá, que eles veem o que a gente quer entregar como Espírito Santo. Então, esses são 2 principais projetos que o Visite Espírito Santo faz, Fan Tour e Roadshow. É trazer o agente viagem aqui, é o cara que trabalha com turismo aqui, ou é a gente ir lá levar um pedacinho do Espírito Santo até ele. Gustavo, a gente já falou aqui que muitas vezes o que o morador, né, do Espírito Santo, o que o capixaba esnoba, ou que já não vê tanta graça, é justamente o que o turista mais valoriza, né? E hoje a gente vê também que nem sempre o capixaba valoriza o turismo como negócio, né? O turismo como atividade econômica, não vê os pontos positivos, né, de trazer turistas para cá. O que você acha disso? Qual que é a importância aí dos capixabas terem o seu papel também para valorização do turismo local, né? Para a gente perder essa fama aí que capixaba não gosta de receber visita, que é melhor deixar tudo vazio mesmo para não ter gente aqui. Olha, Ludmila, isso é curioso. E eu costumo separar muito essas explicações para a gente entender até o conteúdo mesmo. Quando a gente fala que o capixaba não gosta de receber turista ou não quer receber turista, eu acho que isso falta até nós, das nossas entidades, explicar para o capixaba a importância do turismo. Explicar para o capixaba o quanto o turismo e o turista pode trazer de benefícios para ele, morador, sabe? Sim, imagina eu, morador, ou você, moradora. Você escolhe Vitória, que é uma cidade fantástica para morar, você escolhe Espírito Santo para morar, que tem baixo índice de violência, que tem saúde organizada, que tem uma cidade organizada. Você quer esse bem-estar da cidade, você quer essa qualidade de vida que nós falamos que nós temos e que a gente valoriza, essa logística rápida, tudo muito perto. Aí você começa a sair na sua casa e encontra um ônibus na porta da sua casa te atrapalhando um pouquinho de sair. Você vai começar a falar, poxa, não tá legal mais a cidade. Você começa a reclamar daquele turismo. Então, eu acho que o morador reclama quando ele não tem a informação e por medo, talvez, não quer que a cidade mude. Nesse ponto eu até concordo com ele. Sim, eu quero que a cidade permaneça nesse nível de qualidade. Eu tenho um filho aqui, eu quero que ele prospere aqui. Tenho família aqui, eu não quero ter que mudar daqui porque o turismo degradou a cidade. Mas eu acho que o que falta é informação. É a gente levar para ele o quanto de melhoria que o turismo pode trazer para a cidade. E mostrar para ele que o turista vive diferente um pouquinho do que ele está com o hábito de ter. Então, essas partes a gente precisa separar. O turista vai andar pela região turista. Eu acho que a região turista a gente tem que preparar. A região turista tem que receber bem, tem que ser simpático, tem que estar ciente do que é o turista ali e que o desejo do turista. O morador que mora lá naquele bairro, ele precisa ser informado, ele precisa ser explicado qual a importância do turismo, mas o impacto para ele é muito menor. Então, acho que isso precisa ser só separado, desmistificado deste contexto. De novo, não tiro o desejo do morador que a cidade permaneça com bom índice de qualidade. Mas acho que a gente, entidade de turismo, temos que levar essa informação para ele. E mostrar para ele que, como eu disse, o que o turista valoriza não é sempre o que ele quer. Então, o que ele valoriza. Então, assim, o nosso dia a dia, para a gente já é dia a dia. O nosso dia a dia para o turista é o que mais encanta ele. Sim, quando eu falo com ele que da minha casa no aeroporto são 4 quilômetros de 7 minutos, ele não acredita.
Quando eu falo com ele que quando eu vou embarcar de avião, eu saio com 15 minutos de antecedência, ele não acredita. Ele fala, jamais. Se eu não sair de casa com 5 horas antes do voo, eu perco o voo. Então, essa qualidade de vida que a gente tem, esse dia a dia que o turista olha. Nós, como a gente vive aqui, a gente acaba dando valor a outras coisas. Então, o que é o turismo para a gente? É a gente sair no final de semana para algum outro lugar, algum lugar mais perto. O turista não, o turista parou o ano inteiro, trabalhou o ano inteiro para ele vir aqui uma semana. Então ele quer vivenciar coisas que talvez a gente não olhe. Uma curiosidade, eu lembrei que uma vez eu fui atender um navio de cruzeiro de luxo. Na verdade, sim, de super luxo. São milionários do mundo. Milionários do mundo é uma coisa diferente. E aí, fazendo o roteiro, elaborando o roteiro, eu falei, olha, o roteiro é legal, vou levar vocês num lugar e, sim, eu vou acabar tendo que citar só para entender, eu vou levar vocês na fábrica de chocolate, porque é nosso, capixaba adora a fábrica de chocolate, na época ainda era garoto, né? Então não é tão proporcional de tamanho como é agora, né? Agora é a 8ª maior fábrica do mundo, mas na época era garoto. Nós valorizávamos muito a garoto. Aí o outro lado do cruzeiro falou assim, Gustavo, é a maior fábrica do mundo? Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, é o melhor chocolate do mundo? Eu falei assim, não. Ela falou assim, então a gente não quer. Porque eles têm dinheiro e no melhor de qualquer coisa que você imaginar. O que você tem aí que eles só vão encontrar aí e que seja muito raiz? Ludmila, eu falei assim, paneleiras. Ludmila, os turistas ficaram encantados, compraram panela, tudo em dólar, as paneleiras, vendemos um monte e fizemos muqueca para eles, e assim, num brilho de olhar. Fizeram a festa. E num brilho de olhar de satisfação, que não era o dinheiro que importava, era o conhecimento que eles estavam vivendo ali, que eles não iam ver aquilo ali em lugar nenhum do mundo. E que a gente capixaba senta e come a muqueca sem olhar a importância da panela de barro. É o primeiro registro de patrimônio imaterial do Brasil. É quando você registra o processo de produção, não é o objeto que está reconhecido, é o processo de produção. Significa que aquilo ali é feito há mais de 400 anos. É provado que tem mais de 400 anos. Se contar aqui dá 5 vezes a minha idade, eu tenho que nascer, morrer, 8 vezes a minha idade. Imagina quantos anos faz a panela de barro. E a gente põe em cima da mesa e não valoriza. O turista valoriza. O turista olha a moqueca borbulhando e tira uma super foto da fumacinha da moqueca borbulhando. Então é um olhar bem diferente, é muito legal quando a gente vê isso acontecendo. Muito legal essa história e bom saber aí, né, que o habitante, o morador, ele tem que ser conscientizado a pegar leve um pouquinho, né, lógico que vai ter aí algum impacto no dia a dia da pessoa, mas não é tanto assim, né, algo que pode ser adaptado, né. Aproveitando é importante mesmo, sim, acho que o morador, ele pode ter o medo do crescimento do turismo, mas ele seria de bom tom, quando ele vê o turismo funcionando, ele ter a empatia. Então, o que ocorre com a gente, por exemplo, com o nosso ônibus? Quando o nosso ônibus para na frente de um hotel para embarcar um turista, ele atrapalha uma via, sim, ele atrapalha. Mas nem por causa disso é legal o morador passar buzinando e reclamando e gritando. Isso eu acho que é uma atitude que a gente tem que melhorar, sabe? A gente tem que saber que ali, naquele momento ali, o turista está entrando no ônibus, o turista tem que ser acolhido na cidade. Está errado, falta infraestrutura de embarque e desembarque. Isso a gente tem que brigar num outro fórum. Isso eu acho que aí o morador tem que brigar nos seus conselhos estaduais, municipais, nas suas associações municipais de bairro. Acho que ali é o fórum. Mas ali, na hora que o turista está entrando no ônibus, buzinar, xingar, ali não é uma atitude legal. E lembrar que em algum momento, né, você vai ser visitante em algum outro lugar e vai desejar que as pessoas te tratem com educação, né?
Essa frase é fantástica, é porque ele só está se colocando ali naquele local, porque quando ele está lá do outro lado, e lá do outro lado ele vivencia, ele vê que tem hora que o ônibus não consegue parar na porta do hotel, ele espera que ninguém buzine para ele. É isso aí. Gustavo, muito obrigada pela sua participação. O podcast Destinos é esse. Tá terminando, mas antes da gente finalizar, fica aí com uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Investir nas pessoas para que elas invistam em seus sonhos. Isso é crescer junto. Há 22 anos, o Microcrédito Banestes incentiva microempreendedores com apoio e recursos para os seus negócios por meio do programa Nosso Crédito do Governo do Espírito Santo. Já foram mais de R$1 bilhão em créditos com as melhores condições e facilidades, dando oportunidade para empreendedores informais e sem comprovação de renda. Microcrédito Banestes. Crescemos juntos. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. Gustavo, obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Por falar um pouquinho aí da atuação do Visite Espírito Santo. Obrigado você, Ludmila. Obrigado pela oportunidade também. A edição de hoje está ficando por aqui. Se você quiser acompanhar outros assuntos do turismo, ver outras edições, pode acompanhar no nosso site asbrasil.com.br. Até a próxima! ES Brasil. Destinos ES.